Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Amém, querido? Ezequiel, capítulo 37. Vem que hoje a gente vai entender essa palavra tremenda que Deus entregou para Ezequiel. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente vai entender o capítulo 37 do livro de Ezequiel, com estudos e confrontos no livro de Ezequiel. Estamos no episódio 28. Calma. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, é a primeira vez que você está chegando muito inscrito no canal, novos inscritos, calma. Eu vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha, ela vai aparecer naquele canto lá. Quando você clicar naquela bolinha, o que o YouTube vai fazer? Ele vai te levar lá para o canal do Ministério Caminhos. É o meu canal pessoal, mas é o canal do Ministério Caminhos. E lá você vai poder assistir os 27 episódios que tem antes desse aqui. É, querido, quem diria, né? Nós começamos aí Ezequiel sem muita pretensão e hoje nós já temos 28 episódios com o de hoje. Então, ó, se você é novo, vá lá naquela bolinha, clica lá. Ele vai te levar lá para o canal do Ministério Caminhos e lá você vai poder assistir todos os episódios. Eu aconselho que você assista desde o princípio, assista o sonho, para você entender o que me motivou a gravar essa série de estudos e confrontos. Amém, querido? Bom, vá lá e a gente se encontra quando você chegar nesse episódio aqui, tá bom? Bom, para você que já me acompanha, eu quero te pedir duas coisas, eu quero falar duas coisas para você. Primeiro, leia o capítulo 37, leia no Espírito, leia com o Espírito Santo te ensinando. Não adianta. Ah, pastor, mas o senhor vai explicar. Mas é a minha explicação humana. Ela já vem contaminada pela minha natureza pecaminosa. É isso aí, eu falo as coisas que eu ensino aqui. Então, assim, vá lá, leia o capítulo 37 e depois você volta. Se de alguma forma eu te ajudar, te explicando, elucidando alguma coisa, amém. Glórias a Deus. Mas não é o pastor Alex. Amém, querido? É o Espírito Santo que faz essa obra. Então leia no Espírito, leia pedindo orientação a Deus, leia com sinceridade de coração, leia sem distrações. E o Espírito Santo vai fazer isso. Eu sei que às vezes você deve ficar em dúvida, você fala, poxa, o pastor Alex manda a gente ler no Espírito, ler com o Espírito Santo nos ensinando. Como é isso? Eu não tenho essa experiência. Quem disse que você não tem essa experiência? Amado, deixa eu usar uma frase para você aqui que eu falo com todo mundo. Deus age sobrenaturalmente no natural. Querido, às vezes nós achamos que Deus vai fazer algo estrondoso, que Deus vai fazer algo sobrenatural e que excede todo o nosso entendimento, e Deus vai lá na simplicidade e faz. Então assim, quer ler a palavra no Espírito? Primeiro, separe um momento para isso. Separe um momento, faça disso uma prioridade. Separe, Deus gosta de exclusividade. Eu não gosto de usar muito essa palavra, porque essa palavra, na nossa geração, no nosso meio, na nossa natureza humana e terrena, ela pegou um sentido pejorativo, exclusivo, e nós somos exclusivistas. Então deixa eu melhorar essa palavra. Deus gosta de ver a sua prioridade com relação às coisas dele. Deus gosta, sim, de momentos separados para ele. Isso é relacionamento íntimo. Você não tem relacionamento íntimo com uma pessoa que você ame na frente de todo mundo, a qualquer momento, com todo mundo junto. Não. Geralmente quando amamos alguém, geralmente quando temos alguém, geralmente quando temos uma relação íntima, seja ela qual for, pai e filho, esposo e esposa, pai e mãe, filha e mãe, mãe e filhos, geralmente esses momentos eles são separados, eles são dedicados. Essa é a palavra. Deus gosta de dedicação. Então faça isso, separe um momento, pegue um momento de silêncio e leia. Leia atentamente, sem distrações. Se você fizer isso, o Espírito Santo já vai estar trabalhando no seu
íntimo. Amém, querido? Então, vai lá, lê o capítulo 37 e vem. E eu quero agradecer você que está aqui comigo, você que caminha comigo, você que vem comigo aqui nos estudos, está firme aqui. Não é que o público do sermão não seja importante. O público do sermão é importante, mas eu valorizo muito o público de estudos e confrontos. A série Estudos e Confrontos não tem nada de confronto. É impossível estudar a Bíblia e não ser confrontado. A grande verdade é essa. Porém, aqui a gente nosso objetivo não é confrontar. Esse nome foi dado a essa série porque eu sabia que um livro da amplitude, da magnitude de Ezequiel, um livro profético, um livro completo, um livro que fala de coisas tremendas que aconteceram na época do exílio de Judá e que vão acontecendo no decorrer da história e ainda vão acontecer, fatos, narrativas que apontam para episódios proféticos que ainda vão ocorrer, é um livro que vai nos confrontar. Não tem jeito. Então, estudos por quê? Porque a gente lê, eu leio o livro de Ezequiel, você lê junto comigo, a gente está lendo ele sistematicamente e a gente está fazendo aqui um estudo. Um estudo, na maioria das vezes, expositivo, onde eu venho explicando o que está escrito, o que Deus estava querendo dizer, as principais referências, mas às vezes trago também algum tema, trago alguma questão. Amém, querido? Então eu quero te agradecer, porque quem gosta de estudo está dentro da vontade de Deus, está dentro da palavra de Deus. Amém, querido? Amado, desculpa falar isso. Se você não gosta de estudo, querido, muda o seu procedimento. A vontade de Deus é que prossigamos em conhecer ao Senhor. Jesus falou que o povo dele perecia por não conhecer as Escrituras. E o apóstolo vai falar que Deus, ele dá maior honra aos mestres, ou seja, que eles têm uma remuneração dobrada. Não que o mestre ele é mais importante, não. O mestre ele é igual ao evangelista, ao profeta, ao ovelheiro, talvez pelo trabalho, talvez pela necessidade daquele serviço, talvez pela importância de haver mestres no meio da comunidade para dar estudos. Então, isso é Bíblia, tá legal? Não tem como questionar. Eu quero agradecer você e quero te pedir, curte, compartilha, escreve teu comentário aqui embaixo. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo relevante. E aí o que ele faz? Ele pega esse vídeo e mostra para outras pessoas. Pessoas que entram procurando no Google, estudo bíblico, livro de Ezequiel, estudo de Ezequiel. Pessoas entram na internet todo dia procurando isso. E aí eu quero te pedir esse favor. Se você assiste, se você gosta desse estudo, eu tenho certeza que você quer que outras pessoas também tenham acesso a ele. Amém? Ou estou enganado? Então, não custa nada, você não me dá valor algum, você não paga nada para dar um joinha, para curtir esse vídeo, para poder compartilhar ele, para poder comentar. Deixa aqui o amém, coloca assim, amém, pastor. Pastor, estou com uma dúvida. Coloca a tua dúvida também, se for uma dúvida legítima, eu vou explicar para você. Tem dúvidas aqui no canal, que eu já até gravei vídeos dedicados a responder essas dúvidas, então deixa a tua dúvida aqui embaixo. Amém, querido? Vamos começar nosso estudo. Hoje a gente está aqui no capítulo 37, a visão do Vale de Ossos Secos, um dos textos mais conhecidos, né? Um texto lindo, 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 lindo. Inclusive é um texto que dá tema à nossa abertura, né? Tem gente que eu tenho certeza que nunca entendeu aquela abertura, uma abertura feia, né? Forte, uma marcha, né? Quando vem a primeira parte, que é a abertura da série, que é a abertura da série de estudos e confrontos, que tem um rapaz com uma algema, uma corrente quebrada, solta, que isso é libertação, porque o estudo traz libertação. Depois eu faço a leitura de um texto, de Ezequiel, obviamente, e depois a gente entra na vinheta do livro de Ezequiel. Aí aparece lá um senhorzinho parecendo um profeta, né? Na verdade é Ezequiel, uma representação caricata de Ezequiel, e aparece um monte de osso, parecendo um cemitério, né? Eu sei que muita gente mais nova, né, pessoas que não conhecem essa passagem direito, ficava pensando, pô, da onde que ele tirou esse troço? Forte, uma marcha? A marcha aponta para a batalha, para o exército. E aqueles ossos lá é o Vale de Ossos Secos. Por quê? Porque é a passagem mais emblemática do livro de Ezequiel. O capítulo 37 está dividido em duas partes. Do 1 ao 14, a gente vai falar da visão do Vale de Ossos Secos, que é onde eu vou me prender mais. E depois, do 15, deixa eu conferir aqui para não falar besteira, do 15 ao 28,
vem essa promessa linda que Deus fez ao seu povo, que foi o texto que eu li aqui na introdução, tá certo? Muito embora o acontecimento extraordinário que rola do 1 ao 14, esse milagre, esse sinal, esse prodígio que Deus faz na visão de Ezequiel, chame muita atenção, amado, a parte mais importante está entre o 15 e o 28. A gente não precisa explicar tanto, parar para explicar tanto, mas a parte mais importante está do 15 ao 28, porque é onde Deus faz a promessa dele. Por quê? Deus não dá nenhuma visão, Deus não faz nenhum milagre, Deus não faz nenhum prodígio sem um propósito, sem um objetivo, sem uma promessa. Às vezes a gente cai na mania de falar promessa, 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 promessa. É um vício nosso, porque achamos que Deus vai sempre estar nos prometendo alguma coisa. E não. A palavra de Deus ela já é firme, séria, única e eficaz por si só. Então nem tudo que Deus fala é especificamente uma promessa. Porém, como a palavra de Deus é uma palavra que é comprometida com a própria santidade dele, o que acontece? A gente toma por base, chama tudo que Deus fala de promessa. Por quê? Porque vai se cumprir. Porque se Deus falou, vai se cumprir. Mas, amado, nem sempre é uma promessa. Às vezes, Deus tem planos. E nesses planos, Ele, pela sua infinita misericórdia, Ele nos inclui. E aí nós já adotamos. Deus me fez uma promessa. Não, às vezes Deus não te fez promessa, amado. É um plano de Deus, feitura das mãos de Deus, um objetivo soberano de Deus, e você está incluso. E você deveria, ao invés de colocar esse termo promessa, como se Deus tivesse prometido alguma coisa para você, como se Ele tivesse obrigação de fazer algo por você, você deveria agradecer por estar incluso nesse plano. Então, amado, vamos amadurecer. Eu sei que eu já estou num ponto aqui do livro em que eu já posso falar isso com vocês, e eu não quero frustrar vocês. Mas a gente tem que parar com algumas manias. A primeira é essa. Tudo que a gente lê é promessa. Tudo que a gente lê é promessa. Não, nem tudo que está escrito é promessa. Às vezes Deus apenas está relatando o que Ele vai fazer. E por infinita misericórdia, Ele inclui o povo dele nisso. Nós, de alguma forma, fazemos parte desse plano. E aí, achamos que Deus nos fez uma promessa. Não, Deus não nos fez uma promessa. Deus ele vai cumprir, porque Deus é cumpridor, porque Deus é santo, porque Deus é sério, porque Deus é justo. Ele vai cumprir o que ele falou, porque ele tem compromisso com a própria palavra dele. E aí, como ele vai cumprir? Achamos que é uma promessa. Então, cuidado, tá? Na segunda parte, essa do 15 ao 28, é o que eu quero falar. Deus vai explicar o que ele vai fazer com o povo, porque isso faz parte de um plano maior que é a vinda do Messias. Amém, querido? Então, Ezequiel capítulo 37, como eu falei aqui, a abertura, inspirou a abertura da nossa série, tá? Ele demonstra a soberania e o poder de Deus de forma incontestável e expressa o poder de Deus de recriar uma comunidade, porque, na verdade, esse vale de ossos secos está apontando para Israel. Israel está morto. Ah, pastor, mas não teve os remanescentes? Amado, para o que era Israel, essa situação do exílio, Israel está acabado, Israel está morto, Israel está arrasado. Então, esse texto ele vem para dizer, olha, eu sou Deus que pego aquilo que não tem jeito e recrio, refaço, renovo, trago de volta. É isso que Deus está querendo dizer para você. E eu já quero dizer para você, você está passando por um momento difícil? Abre o teu coração hoje, porque Deus vai falar com você. A explicação de Ezequiel, né, capítulo 37, na verdade, ele é a resposta de Ezequiel 36, verso 26 e verso 27, o episódio passado, episódio 27. Então, o capítulo 37 aqui de Ezequiel, a visão do Vale de Ossos Secos, essa visão vem em resposta a Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e verso 27. Deus agora vai dar uma visão a Ezequiel para que ele entenda, porque as visões para os profetas faz com que eles tenham um entendimento melhor, maior da situação. E a partir daí ele consiga transmitir a palavra de Deus com maior clareza, com maior firmeza, com maior convicção. É assim que Deus faz comigo e com você. Primeiro Deus nos dá sonhos, Deus nos dá visão, Deus nos mostra através da palavra dele, através da Bíblia. Ele faz com que a gente pare num texto e fique com aquele texto.
Deus nos mostra de alguma forma, Ele vai chamar a nossa atenção de alguma forma, Ele nos faz ficar ali, presos naquilo, meditando naquilo. Quando isso acontecer com você, saiba, profeta, que Deus está falando com você a respeito daquilo ali, para que você absorva aquela palavra, para que você entenda mais claramente aquela palavra. A partir daí, quando Deus ordenar que você cumpra, que você fale, que você entregue aquela palavra, que você expresse aquela mensagem de Deus, você vai fazer isso com maior propriedade, porque você meditou nessa palavra. Por isso que em Josué Deus vai falar, medita nessa palavra de dia e de noite, para que tudo te vá bem, para que você tenha sucesso. Né? Então, se você quer realmente atingir os seus propósitos, medite naquilo que Deus colocou no seu coração, de dia e de noite. Amém, querido? Bom, então vamos lá. Do verso 1 ao verso 10, Deus vai explicar, vai dar a visão ao profeta. Mais uma vez veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito. Mais uma vez Ezequiel é teletransportado. Para esse tipo de visão é a terceira vez que isso acontece com Ezequiel. Uma foi lá bem no início, você sabe, quando Deus levou ele para ver algumas coisas e depois deixou ele lá na beira do rio Quebar, né? Sem lenço, sem documento, ele ficou lá atônito, né? Ficou apavorado, ficou completamente ruim. Depois teve a outra, quando Deus leva ele para ver as abominações do templo, não sei se você lembra disso, tá aí tudo gravadinho, bonitinho. E agora Deus pega ele, transporta ele e leva ele para um vale, tá certo? Ele diz que o vale está cheio de ossos secos. Amada, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que vale, assim como deserto, vale, ele aponta para local de prova, local de resistência, local de derrota. As maiores derrotas dos povos, dos exércitos, elas aconteciam no vale. O vale, ele por si só, ele já tem uma problemática geográfica. O vale, ele é muito bom para muitas coisas. Não pense que o vale é só ruim. Não pense que o vale só tem coisas ruins. Não, mas deixa eu te falar. Quem está no alto, quem está no monte, tem visões privilegiadas de quem está embaixo. Quem está embaixo nem sempre consegue enxergar quem está no monte. Mas quem está no monte consegue enxergar quem está embaixo. Amado, eu não vou nem ficar aqui fazendo muitos exemplos. A águia só tem a visão que tem porque vive no alto. Não é isso? Vou te dar um exemplo aqui histórico para você entender. O povo romano, ele conseguiu conquistar todos os povos. Mas teve um povo que o povo romano não conseguiu conquistar. Por quê? Porque era um povo que se adaptou no monte. Ele vivia no monte. Ele morava no monte. Ele se adaptou naquele monte. E esse povo, inclusive, uma curiosidade, foi o povo que nos deu, né, herdamos desse povo, a cultura de cozinhar feijão com louro. Por quê? Por quê? Na época, os romanos usavam as folhas de louro aqui, porque o louro apontava para poder. O louro apontava para autoridade. Eles andavam com aquelas folhas de louro aqui, Todo romano você vai ver que ele anda, né? O que os caras faziam? Esse povo que ficava no monte, para implicar com Roma, eles cozinhavam, botavam em panelas, caldeirões de água fervente, eles colocavam o louro, cozinhando, o louro que os caras achavam que era uma folha, uma planta importantíssima, os caras cozinhavam, como quem diz, o que é importante, a autoridade de vocês é que a gente cozinha, pronto. E aí eles botavam. E aí, amados, o cheiro, o vento que passava no monte levava aquele cheiro todo para o vale, para as cidades de Roma, não é isso? E aí, amado, quer dizer, Roma tentou invadir por algumas vezes e não conseguia, porque eles jogavam pedra lá de cima, a pedra descia rolando, atropelavam um monte de soldados. Os flecheiros conseguiam acertar com muita precisão, porque eles estavam no alto, então eles conseguiam acertar. E a própria palavra vai falar isso, amado. Uma das grandes matanças, uma das grandes mortes que nós tivemos no Êxodo foi no Vale das Aflições. A Bíblia vai dizer, eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. Ou seja, o socorro não vem do vale, vem do monte. Por que eu estou te falando isso? Quando Deus leva Ezequiel para o vale, Deus está querendo mostrar para Ezequiel que ali a circunstância é desfavorável, assim como a gente entende também deserto. Inclusive, vou colocar mais uma curiosidade aqui. Às vezes, deserto e vale, eles têm a mesma, o mesmo peso na interpretação bíblica. Às vezes está se falando de um vale, mas na verdade é um deserto. Às vezes está se falando de um deserto, mas é um vale. Tá certo? Então, cuidado. Se você reparar bem, existe o deserto. O deserto é arenoso, é árido. Mas você não vê falar
que tem deserto no monte. Você não vê falar. Por quê? Os montes geralmente não eram desérticos. Entendeu isso? Então, geralmente os desertos estavam no nível abaixo ali. Estava ali no vale. Só tem um porém. E aí é que eu quero que você entenda. No verso 2, Deus vai fazer o profeta andar para ver a situação dos ossos. E aqui eu quero fazer um alerta aos pastores, aos líderes. Que tipo de pastor, que tipo de profeta você é que você não anda por entre o vale? Você não conhece, você não sabe o que é o vale. Eu não estou falando de passar necessidade, não. Líderes, se você não conhece o vale, se você não conhece o vale que você está profetizando, como que você vai profetizar sobre esse vale? Se você não conhece a situação, se você não conhece a necessidade daquela comunidade, se você não conhece aonde o calo aperta naquela comunidade, se você não conhece as necessidades, as mazelas, como que você vai profetizar? Pois é, estou dizendo isso porque tem líder que parece que nasceu para viver só no monte. Eu não estou falando de viver no monte, não. Viver no monte não tem nada de errado, não, querido. Eu aqui estou no monte. Olha aqui, ó, cercado pelos meus livros, computador, não pastoreio diretamente uma igreja. Isso aqui, para mim, isso aqui é um monte. Porém, amado, nós temos que ter os olhos voltados para as mazelas do povo para quem eu profetizo. Deus faz o profeta andar. Né? E o profeta ali, ele faz uma observação. Ele observa que os ossos estão sequíssimos. Ele vê um conjunto de ossos, ele vê ossos para todos os lados, espalhados, completamente desmembrados, e eles estão sequíssimos. Esses sequíssimos aqui, amado, eu quero que você entenda que é um sequíssimo sem vida. Já está farpa de osso, osso quebrado, osso completamente ressequido. Os ossos, ele é a parte, talvez, depois do cabelo, ele talvez seja a parte que mais dura depois de que uma pessoa morre. Porém, esses ossos sequíssimos que ele vê no deserto, aí no verso 2, aponta para ossos de muito tempo. Ele diz que é muito numeroso. Depois a gente vai ver na frente que é um exército. O que aquele exército estava fazendo ali, naquele vale? Qual foi a circunstância que matou aquele exército todo de uma vez no vale? Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você que está passando por um problema, você que está passando por um vale, você que está passando por um deserto. Nós não fomos criados para morrer no vale, não fomos criados para morrer no deserto. O vale e os desertos são para nos ensinar. Você não foi levado para o vale para morrer. Talvez Deus levou você para o vale para que você observe, tão somente. Porque Deus vai te usar na vida de alguém. E você vai abençoar, você vai entender o que aquela pessoa está passando. Mas talvez Deus esteja te ensinando, talvez Deus esteja te moldando, talvez Deus esteja te adestrando, talvez Deus esteja te preparando. E Deus sempre vai usar situações desfavoráveis para nos ensinar, para nos adestrar. Eu não gosto de usar a palavra adestrar porque tem gente logo que pula, eu sou cachorro. Não, nós não somos cachorro. Mas essa nossa natureza pecaminosa faz com que a gente precise ser adestrado algumas vezes, ensinado, treinado, para que a gente não venha cair, porque caímos sempre nas mesmas besteiras, sempre nos mesmos erros. Porém, você não foi criado para morrer no deserto, você não foi criado para morrer no vale. Você não foi criado para morrer aí onde você está. A prova disso é que Deus usa essa visão para mostrar para Ezequiel o poder dele em ressuscitar. E eu quero começar falando isso para você. Você está no vale, você está no deserto, está difícil a situação. Deus não te fez. Deus não te criou para morrer aí onde você está. Saiba que Deus, ele está te ensinando. E Deus tem uma palavra para você. Tá certo? Deus pergunta para o profeta. Deus pergunta no verso 3. Podem esses ossos reviver? Podem esses ossos reviver? Deus ele agora apela para a lógica humana. Deus apela para a visão do profeta. E nós, pastores, líderes, profetas, precisamos dessa visão humana. Ezequiel não tem vergonha em responder ao Senhor. Ele não pense que Ezequiel, no verso 3, quando responde a Deus assim, Senhor, tu sabes. Não pense que ele está duvidando do poder de Deus. Não. Quando ele fala, Senhor, tu sabes, ele está querendo dizer o seguinte, Deus, se tem uma pessoa aqui que pode mudar esse quadro deplorável, esse quadro amedrontador, é o Senhor. Isso é dependência.
amados, dependa de Deus. Nunca duvide de Deus, dependa dele. Quando Ezequiel fala, Senhor, tu sabes, é como se ele estivesse falando assim, Deus, só tu pode fazer isso. E se tu vai fazer, fica à vontade. Só tu podes fazer isso. E aí Deus fala para ele, profetize para estes ossos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu sei que tem muitos pregadores aí mais quadradinhos, né? Galerinha aí mais revoltada aí, né? Mais afoita, né? A galera mais radical aí né? Desse pessoal aí que se diz da modinha dos reformadores, que fala assim, não tem poder nenhum na sua palavra, não tem poder nenhum. Realmente, não há poder na minha palavra e não há poder na sua palavra. Há poder na palavra de Deus. Você veja bem que Deus vai instruir o profeta. No verso 4, ele fala, profetize para esses ossos. Ele fala, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ou seja, quando a palavra vem do Senhor, há poder na palavra do Senhor. Acaba havendo poder na minha palavra porque eu estou reproduzindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é tão poderosa que quando eu reproduzo com a minha boca, as minhas palavras, elas passam de alguma forma a ter poder. Não porque elas tenham em si esse poder, mas porque a palavra do Senhor é poder. E aí, o que eu quero dizer para você é o seguinte, você vai ouvir muito pregador aí, muitos pregadores, principalmente os cessacionistas, né? Os que acreditam que os dons do Espírito Santo cessaram, né? Tem essa turma aí mais revoltadinha, é uma modinha, né, que tá aí no Brasil, né? Essa coisa aí, né? E aí eu quero te falar o seguinte, amado, realmente não tem poder nas nossas palavras, o que há poder na palavra do Senhor. Você não tem que sair por aí dizendo, tem poder na minha palavra, tem poder, eu tenho poder nas minhas palavras. Não, você não vai sair por aí falando isso. Mas não deixe de profetizar, porque quando você profetiza a palavra do Senhor, há poder nas palavras do Senhor Deus. Amém, querido? E aí, o que acontece? O profeta, ele vai falar conforme, verso 7, ele vai falar conforme Deus explicou no verso 5, 6, né? 4, 5, 6. E aí, deixa eu te falar uma coisa aqui, profeta, líder, pastor. Quando você estiver pregando a palavra, isso é um ato de profetizar. Se você pregar a palavra e profetizar a palavra, saiba, vai acontecer o que tem que acontecer. Por quê? Há poder nas suas palavras? Não, porque você falou conforme o Senhor falou na palavra dele. Então, no verso 7 vai dizer que o profeta fez conforme a palavra do Senhor. E aí ele fala, enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um ruído. O profeta não fala que caiu um raio, veio a aurora boreal, um furacão, um ciclone. Não, o profeta não fala nada disso. Ele diz que houve um ruído. Por quê? A obra de Deus nem sempre é tão barulhenta quanto se pensa. A obra de Deus não precisa de barulho para acontecer. Às vezes eu vejo, né? E respeito cada profeta, o estilo de cada profeta, o cara vem marchando, bradando, dando cambalhota, salto carpado de costa. Não vou julgar. Muito embora a Bíblia diz que o espírito é sujeito ao profeta. A gente precisa entender muito bem essa palavra, ela é muito perigosa, porque a gente pode achar que o Espírito Santo está sujeito a mim. Não, o Espírito Santo não está sujeito a mim. O espírito sujeito ao profeta é o meu espírito, é o espírito humano, que recebe do Espírito Santo de Deus a revelação, que recebe do Espírito Santo de Deus a orientação, que recebe do Espírito Santo de Deus a direção. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso? É que nem sempre Deus está no barulho. Às vezes, o grande milagre que vai acontecer começa por um ruído. Você está orando para a conversão do seu marido, eu não sei nem com quem que eu estou falando, talvez você ainda não viu, mas você só escutou um ruído, saiba, já começou. Às vezes você está orando para Deus te tirar dessa situação, você não viu nada ainda acontecer, mas você ouviu um barulhinho, saiba que Deus já começou a obra. Deus às vezes começa as suas obras, ou na grande parte das vezes, com um ruído. O profeta diz que ouviu um ruído, e então os ossos começam a se encontrar. Vão acontecer 4 coisas agora. Os ossos começam a se encontrar. O profeta diz o seguinte, primeiro os ossos se encontram, cada osso ao seu osso. Como o profeta não tem uma linguagem científica, biológica para explicar que os esqueletos estavam sendo remontados, ele diz que cada osso encontrou o seu osso. A gente vê até que é uma linguagem literária ingênua do profeta, mas ele está vendo aquela visão e ele fica... Você imagina, amado, você receber uma visão dessa?
Você está lá quietinho, na sua, Deus te pega, eu não sei em que horário do dia isso aconteceu, Deus te agarra e te leva e te dá uma visão dessa, amado. Nem que tu queira, tu vai escrever literariamente perfeito, né? Você não vai fazer essa escrita perfeita, né? Essa escrita literária perfeita, você não vai fazer isso. Ele bota assim, cada osso encontrou o seu osso, porque primeiro Deus vai arrumar a estrutura da sua vida. Querida, às vezes nós não entendemos. Deus está demorando. Deus, o que está acontecendo? Deus, ele está arrumando a estrutura da sua vida. Cada osso encontrando o seu osso. Isso significa estrutura. Esqueleto aponta para a estrutura. Esqueleto aponta para a questão estrutural. Como que você quer a bênção de Deus se você ainda não tem estrutura para suportar essa bênção? Como você quer o cumprimento das promessas de Deus se você não tem estrutura física, emocional, psicológica, seja lá qual for? Você não tem estrutura. Deus, ele primeiro vai cuidar da estrutura. Deus primeiro vai cuidar da estrutura. Cuidado. Mas pastor, eu só estou ouvindo ruído. Deus está cuidando da sua estrutura. Ponto número 2. O profeta diz que quando ele profetizava, cada osso encontrou seu osso, estrutura, depois criou-se tendões. Os tendões começaram. Amado, você imagina Ezequiel nessa situação. Os tendões começaram a subir de osso acima. Os tendões são aqueles tirões parecendo elásticos, né, esbranquiçados, ali permeando, subindo pelos ossos. Amado, tu começa a imaginar isso. Os tendões apontam para sustento. Os tendões, eles são que sustentam o esqueleto. Sem os tendões, o esqueleto tende a se desmontar novamente. Então não adianta Deus arrumar a estrutura se ele não providenciar o sustento. O segundo passo vai ser Deus vai criar, viabilizar o sustento. Os nervos, os tendões apontam para a sustentação. O esqueleto vai ficar de pé porque Deus vai sustentar. O terceiro ponto, o profeta diz que viu crescer carne, enchimento. Ele diz que depois dos tendões ele vê que começa a criar carne. Ali é quando ele começa a ter ideia de corpo humano. Ele vê criar carne. Essa carne, amado, nada mais é do que a musculatura. Começou a criar musculatura. Músculo. Os músculos começaram, porque por baixo dos músculos tem os tendões. Então veio em terceiro lugar a musculatura. Musculatura aponta para a força. Deus vai te dar força. Primeiro Deus vai te dar estrutura. Criar a estrutura para que você possa ter uma vida não que comece bênção hoje e acabe amanhã. Estrutura. Depois ele vai te dar sustento para que essa estrutura se mantenha. Depois ele vai te dar força, essa força para que você possa caminhar, essa força para que você possa se movimentar, essa força para que você possa agir, essa força para que você possa praticar. Estou derretendo como sempre, não repara. E por quarto, o profeta diz que criou pele. Saiu revestindo de pele todos aqueles corpos que agora não eram mais um vale de ossos secos, agora eram corpos em pé. Criou pele. Pele aponta para revestimento. Depois que Deus te der estrutura, depois que Deus te der sustento, depois que Deus te der força, Deus vai te revestir. A quarta etapa, revestimento. Deus vai te revestir porque a tua pele te protege. Amado, a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. A pele é um órgão, você sabia? Tanta gente menospreza isso aqui, ó. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Talvez você não soubesse disso. Talvez para você órgão é o coração, órgão, um pulmão, é um rim. São órgãos, mas a pele é um órgão. É um dos órgãos mais importantes. Todos eles são importantes, mas a nossa pele é o maior órgão que nós temos. Ela nos reveste, ela nos protege. A nossa pele, ela fecha para as coisas que não prestam, ela abre para expulsar as toxinas. A nossa pele, ela funciona perfeitamente como um revestimento, uma defesa. Deus vai te revestir, Deus vai te proteger. Essa é a primeira parte. Não pense que acabou por aí. Verso 8, mas faltava vida. Verso 8, o profeta vai falar, mas não havia vida neles. E aí Deus fala no verso 9, profetize ao Espírito, filho do homem.
São etapas diferentes. A primeira etapa era biológica, era natural, era uma etapa mais carnal, era uma etapa de reconstrução humana, natural, terrena. Mas a segunda etapa, amado, quando no verso 8 Ezequiel percebe que eles não têm vida, essa etapa era muito importante. Etapas diferentes, profecias diferentes, necessidades diferentes. Agora o profeta fala aos ventos dos 4 cantos para soprar sobre aqueles mortos. Era um exército. Estava completamente de pé. Estava completamente revestido de pele. Estava completamente musculoso, estava completamente sustentado em pé. Estava perfeitamente montado como ser humano, mas não tinha vida. Existem pessoas que estão andando por aí, mas são como os mortos do Vale de Ossos Secos, não tem vida. Não tem vida. Pegaram a parte terrena, pegaram a parte biológica, pegaram a parte material, mas não pegaram a parte espiritual. Não tem vida. Não tem vida. Pastores, comecem a profetizar vida. Chame os ventos dos 4 cantos para soprar vida sobre as pessoas. Por quê? O próprio apóstolo Paulo vai falar que muitos estão como mortos. Você nunca parou para prestar atenção nessa palavra? O apóstolo Paulo vai falar, muitos estão como mortos no meio das nossas congregações. Ou seja, eles têm carne, eles têm pele, eles têm músculo, eles têm tendões, eles estão com esqueleto, estão andando, estão indo na igreja, bota a Bíblia embaixo do braço, fala, conversa, pensa, faz suas coisas, vive uma vida natural, uma vida terrena. Quem quer entender isso melhor, assiste a minha série de sermões. O próximo episódio a gente vai falar de natureza terrena, as realidades que o pecado nos trouxe, as realidades que o pecado trouxe e tenta nos impor. Se você quer entender isso melhor, assiste. A gente já tem 2 mensagens desse tema. Tem gente que está vivendo no natural, no nível terreno, na natureza terrena, mas faltava vida. No verso 10, mais uma vez, o profeta faz exatamente como Deus havia mandado. Profetas, pastores, não façam, não invente moda, faça exatamente como Deus mandou. E veio, soprou-se o vento sobre eles, veio o vento, veio o Espírito, e eles viveram e se puseram de pé e formavam um enorme exército. Você já parou para se perguntar o que aquele exército estava fazendo naquele vale? Você já se perguntou o que pode ter acontecido com aquele exército para que ele morresse naquele vale? Eu acho que o próximo episódio eu vou pegar a toalhinha, vou ficar igual o irmão da toalhinha. Vai ser mole não, amado, porque o calor tá bravo e o calor tende a aumentar, né? Então, vamos lá, vamos continuar aqui que a coisa tá séria. Porque o pastor é doido, né? No meio de uma coisa séria dessa, ela fala um negócio desse. Mas não é, amado, é que eu tô derretendo. Mas vamos que vamos. O que pode ter acontecido àquele exército para que ele ficasse daquele jeito? Muitas pessoas começaram tão bem, e eu posso falar isso por experiência própria. Muitas pessoas começaram tão bem. Muitas pessoas tinham uma força de um verdadeiro exército, uma força motriz de um exército, mas morreram no vale. Morreram no deserto. Morreram onde não poderiam morrer. Morreram. Era só uma passagem, era um curso, era uma escola, era um treinamento. Lá eles ficaram. Mas deixa eu te falar, essa palavra vem nos provar que nós não fomos criados para morrer no deserto. Se você ficou no deserto, se você ficou no vale, se você ficou no meio do caminho, ainda que os teus ossos estejam sequíssimos, há esperança para você. Há esperança para a sua vida. Ele pode sim juntar osso com osso, tendões, musculatura, pele e soprar vida sobre você. Vai soprar vida sobre você. E aí do verso 11 ao verso 14, Deus vai explicar para o profeta. Deus explica para o profeta a visão do Vale de Ossos Secos, que é justamente isso que eu estou falando aqui agora para vocês. Ele fala que, ele diz o seguinte, esses ossos são a casa de Israel. Você está perguntando, você deve estar pensando, o pastor tirou essa história da onde? Que aquele exército morreu no vale, morreu. Porque Deus vai explicar aqui no verso 11, que aqueles ossos é a casa de Israel. Ou seja, Israel, ele foi para o vale, ele foi para um deserto e não voltou mais. Em 721 a.C., o Reino do Norte foi levado cativo pela Síria e nunca mais voltou. E agora, em 587, agora, nesse ponto aqui de Ezequiel, Judá, que era a nação que tinha sobrado do reino total de Israel, tinha sido levado cativo pela Babilônia.
Acabou Israel estava arrasado. Israel conseguiu morrer no vale. O que era só uma escola, o que era só um curso, o que era só um treinamento, Israel morreu ali. Israel ficou ali. E Deus ele vai dizer que esse vale de ossos secos é a casa de Israel. E Deus fala, eles morreram e perderam as esperanças. Amado, deixa eu te dizer, se você morreu, se você perdeu a esperança, se você ficou nesse vale, se você ficou no deserto, crie esperança, porque Deus, Ele quer, sim, rearrumar a nossa vida, assim como Ele fez com esse exército. E aí Deus vai mais longe, Ele fala, Deus, Ele vai falar outra coisa, Ele diz assim, ó, eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Ou seja, Deus ele vai além do vale de ossos secos. O vale de ossos secos é o que parece, o que aconteceu com aquele exército para ter ficado ali. Deus ele vai mais longe, ele fala, ainda que aqueles que morreram no vale de osso seco, acidentalmente por algum motivo, lutando, porque tem gente que morre lutando. Esse exército provavelmente morreu lutando. Talvez você esteja lutando e não está vendo saída. Por quê? Porque você está lutando da forma errada, pelo caminho errado, com transgressões, com impurezas, com ídolos, com toda abominação que fere a santidade de Deus. Talvez você esteja lutando, você está no deserto, você está no vale, você está lutando, você ainda não entendeu o que Deus quer para você e talvez a morte venha nesse vale, nesse deserto. Mas talvez você morreu sem lutar, talvez você morreu e foi parar numa sepultura, talvez os seus sonhos morreram e foram parar na sepultura. Deus diz que vai abrir as sepulturas e vai tirar todo mundo de dentro da sepultura. Saberemos que Ele é o Senhor quando Ele abrir as sepulturas. Essa palavra, de certa forma, vai se cumprir em João 11, 25 com Lázaro. As irmãs de Lázaro viram para Jesus e falam, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia, no dia do juízo. E aí Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João, capítulo 11, verso 25. Vocês estão entendendo já e o ainda não? Deus estava falando já para Ezequiel porque ele ia reunir Israel de novo. Era uma forma simbólica de dizer que estava tirando o povo da sepultura. Na verdade, quem morreu, morreu pela espada. Foi juízo de Deus. Mas aqueles que estavam peregrinando pelo exílio, abandonados, soltos, Deus estava dizendo que ia trazer de volta. Essa prática de peregrinação apontava para a morte. Deus estava dizendo que ia trazer de volta, reunir de novo. Isso era vida, era como se fosse tirar da sepultura. Porém, isso vai acontecer, literalmente, por Jesus, porque quando Jesus ressuscita, nós ressuscitamos com Ele. Você vai ver isso na parte 2, realidades trazidas pelo pecado, parte 2, sermões, né? Foi o último episódio de sermões que eu dei. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele. E a vida que hoje vivemos não nos pertence mais, pertence a Ele, está escondida nele, está oculta nele, para ser manifesta com Ele. Porém, em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Atos, capítulo 2, de 1 a 4. A inauguração do dia de Pentecostes, a inauguração do ministério do Espírito Santo. Quando Deus fala aqui para Ezequiel, essa palavra é o ainda não para Ezequiel, mas que já se cumpriu em nós, Atos 2, de 1 a 4, e que ainda vai se cumprir plenamente nos últimos dias. Leia Atos, capítulo 2, de 1 a 4, você vai ver que é a mesma coisa, eles estavam reunidos no mesmo lugar, aguardando o poder que viria do alto para revesti-los. E aí eles veem os ventos dos quatro cantos, bate um vento como dos quatro cantos e enche eles do Espírito Santo de Deus. Ainda tem gente que não acredita que o Espírito Santo de Deus atue até os dias de hoje. Eu lamento. Então Deus está explicando aqui que essa visão do Vale de Ossos Secos aponta tanto para os dias de Ezequiel quanto para os nossos dias. E aí Deus entra na segunda parte, que é uma parte mais rápida de ser entendida, porque na verdade é o que Deus já vem falando. Deus, depois do juízo, sempre depois de um juízo, Deus vai trazer uma aliança de paz, né? E aí ele manda o profeta pegar um pedaço de madeira e escrever Judá, de Judá e dos filhos de Israel e seus companheiros, em um pedaço de madeira. Depois Deus manda pegar outro pedaço de madeira e colocar de José, pedaço de madeira de Efraim e de toda a casa de Israel e seus companheiros. O que é isso? Um pedaço de madeira, o primeiro pedaço de madeira aponta para o reino do sul, para Judá e seus companheiros, as tribos que acompanharam Judá, que são poucas.
E depois o outro pedaço aponta, porque ele fala de José, aponta para o Reino do Norte. O Reino do Norte foi pulverizado em 721 a.C. pelos assírios. E agora, em 587, a gente já não está mais em 587. Nesse episódio aqui a gente deve estar em 584, 583 a.C. Judá já foi invadida por Nabucodonosor pela Babilônia. Ele manda escrever o pedaço, né? Judá aponta para o Reino do Sul e José aponta o Reino do Norte. E ele manda que o profeta junte os pedaços, coloque os pedaços juntos, amarre os pedaços juntos. Deus diz que o povo vai pedir explicações desse teatro de rua. Aqui Ezequiel está fazendo um novo teatro de rua. E aí ele vai pedir explicações, o povo vai pedir explicações ao profeta. E aí Deus manda que o profeta fique andando com aquele pedaço de madeira na mão, justamente para que o povo tenha curiosidade e pergunte. Pastores, ande com a palavra de Deus na mão. Ande com tudo que Deus lhe der de revelação na mão, porque o povo terá curiosidade, o povo perguntará e você vai poder responder quando ele perguntar. Essa palavra que Deus manda dizer, ela está em Jeremias capítulo 30, verso 3, para você ver como é que Deus é perfeito. O que ele está falando com Ezequiel no capítulo 37, ele falou com Jeremias no capítulo 30, verso 3. Ande com os pedaços de madeira na mão, pastores. Madeira aqui é a palavra, aonde o profeta escreveu. Ande com isso na mão para despertar a curiosidade. Nós precisamos despertar a curiosidade do povo pela palavra, para que o povo entenda a palavra, para que possamos falar a palavra. Deus está dizendo, quando une os dois pedaços de madeira, que vai reunir todos de novo, vai reunir todas as nações. Por quê? Porque depois de Salomão, até Salomão, Israel era um só. Depois de Salomão, ele se divide novamente. Ele se divide, porque ele era dividido antes de Davi. Ele era dividido antes de Davi. E aí, depois de Salomão, Roboão, filho de Salomão, faz aquela lambança, ele se divide. Como eu disse aqui, Israel, o Reino do Norte, é pulverizado, Samaria é invadida, capital do Reino do Norte, é invadida em 721 a.C. pela Síria, e agora Judá, Jerusalém, capital de Judá, nação de Judá, é invadida em 587 por Nabucodonosor. E aí Deus, no verso 23, ele vai afirmar que vai limpar os nossos corações, vai limpar a nossa vida dos ídolos, vai limpar as nossas vidas das abominações, vai limpar a nossa vida das transgressões, vai limpar a nossa vida das apostasias. Deus vem limpar as nossas vidas. São os ídolos, são as abominações, são as transgressões, são as apostasias que fazem o teu exército morrer no vale. Foi isso que fez Judá cair, foi isso que fez Israel cair. Deus no verso 23 diz que vai limpar. Vem nos limpar, Senhor. E eu já falei aqui que Deus, próprio Jesus falou em João, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Por isso, amado, está aqui, ó. Quer ser limpo? Coma isso aqui de dia e de noite. O meu servo Davi, eu já expliquei isso, mas vou explicar de novo. O meu servo Davi reinará sobre eles. Ele está falando de Jesus, ele está falando do Messias, ele está falando do filho dele, porque Davi já tinha passado aqui, amado. Davi já tinha passado. Farei com eles uma aliança de paz, uma reconciliação. Isso também aponta para Jesus. Deus fez uma aliança de paz naquele momento. Essa própria palavra que Deus estava entregando para Ezequiel servia como aliança de paz, mas ela também aponta para Jesus, que foi a nossa reconciliação com Deus. O meu tabernáculo estará com eles. Ou seja, quando Deus fala do meu tabernáculo estará com eles, Deus está matando várias profecias de uma vez só. Ele está falando do próprio Jesus. João capítulo 1, verso 14, quando Jesus fala quando João escreve que o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra certa é tabernaculou entre nós. Ou seja, o próprio Jesus era o tabernáculo, apontava para o tabernáculo antigo, mas ele agora era o tabernáculo novo. Por isso que quando eles saem de dentro do templo, admirados, os discípulos falam, Senhor, olha que templo maravilhoso, olha que coisa grande. E aí Jesus fala que ele desmontaria aquilo, destruiria aquilo em 3 dias e depois remontaria em 3 dias, né? Ele desmontaria tudo e remontaria em 3 dias. Ele estava falando do próprio tabernáculo dele. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 diz, ora, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Sim, com a inauguração da atuação do Espírito Santo em Atos 2, de 1 a 4, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Por isso que essa palavra também está falando de nós, está falando do nosso tabernáculo.
1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 14, Pedro fala, também considero justo enquanto estou neste tabernáculo, ou seja, Pedro vai nos dar prova de que essa vida que hoje vivemos aqui nessa carne, nesse templo do Espírito Santo, é o tabernáculo de Deus. Por isso que quando ele fala lá, no final da visão do Vale de Ossos Secos, que eu habitarei no meio deles, o meu tabernáculo habitará no meio deles, Deus está falando dos dias que nós vivemos hoje. Eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. Por isso não entristeçais o Espírito. Não apagueis o fogo do Espírito que há dentro de vós. Eu estou falando aqui tudo Bíblia, amado. Tudo Bíblia. Que essa palavra de hoje possa entrar no teu coração. Que ela possa fazer uma mudança real na tua vida. E que aonde há um vale de ossos secos na sua vida, saiba que Deus pode criar estrutura, criar sustento, criar força, revestimento e te dar vida para que o Espírito Santo dele habite em você. Se você está passando por um vale, por um deserto, se você está passando por um problema, eu te digo, espere, largue todas as abominações, largue tudo, porque Deus vai trazer de volta, vai abrir, se necessário for, vai abrir sepulturas, porque aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Amém, querido? Glória a Deus. Eu te peço, não me abandona não. Vem para o próximo episódio. Próximo episódio nós vamos falar de Gog, profecia contra Gog. Eu não falei que ainda tinha uma profecia aí sobrando para uma nação estrangeira aí? Vem que nós vamos aprender muito do livro de Ezequiel. Amém, querido? Fica com Jesus, amado.